Bom dia, gente. Tivemos aqui dois problemas de internet, caiu, não consegui. Tô aqui na terceira tentativa, vida real tal como é, e agora vai dar certo. O 48º Café com a Gi, por receber a querida Aline Alvim. Enfim, vamos falar hoje da arte de liderar e empreender com inovação. Então, bom dia para quem é do bom dia, quem vai assistindo gravado, boa tarde ou boa noite. Minha convidada, ela é brasileira, ela nunca perde a fé, ela está aqui esperando. Já vou convidá-la. Não desista, nós somos brasileiras, não desistimos nunca. Estou te vendo, estou te vendo. Sensacional! Maravilha, não desisto, imagina, Bom, gente. Então vamos sair. um brinde a nós. Um brinde a não desistir da vida, porque liderar, a arte de liderar e empreender é sobre não desistir, com toda É certeza. ser resiliente a todo instante, é isso aí. Todo instante, exatamente. Ai, tô feliz que eu tô te vendo, ai, que coisa boa, porque eu não tava vendo, gente. Então, uma sensação muito estranha, assim, né? Quero ver a caras e bocas que você vai fazer, Não, e eu enfim. sou expressiva muito, você sabe disso, então. Então, assim, bora mandar os aviãozinhos, convida os amigos, os inimigos, os familiares, enfim, quem pode, quem não pode, vai estar aqui com a gente, vai ser uma alegria receber. Então, vai mandando aí. Ai, muito obrigada, Aline, por ter aceitado o convite. É uma alegria muito grande, a gente. Ah, Maria Clara, ela também é brasileira, não desiste da gente. Eliana, espero que não desista da gente também, que está lá. Já entrou, ela entrou nas duas vezes, mas agora deu certo, gente, eu nem acredito. Coisa boa. Eu não sei se foi alguma. Eu acabei mudando a internet, eu não sei se foi a internet, então pode ter sido isso, mas enfim, o Nossa, importante é que deu certo. Gente, a Aline é uma querida. A Aline é irmã caçula de uma grande amiga da Eliana. E a vida foi tão generosa, porque apesar da diferença, a gente tem aí, né, uns bons anos de diferença, mas a vida na fase adulta nos colocou muito próximas. Então, assim, eu sou muito feliz por ela ter chegado na minha vida com tanta, com toda essa proximidade, com toda essa alegria, assim, de celebrar momentos importantes da vida dela, da Maria Clara. Então, assim, é uma delícia grande. Hoje ela é gerente de uma unidade de negócios, de uma grande farmácia de manipulação em Ipatinga. Ela mora em Ipatinga, em Minas Gerais. Então, ela está pertinho da minha cidade também de origem, Coronel Fabriciano. E a Aline é sócia fundadora da ID Digital, então trabalha com marketing também. Então, a Aline está sempre empreendendo, inovando, ela tem uma energia, ela gosta aí de colocar, sabe, a mão na massa, fazer as coisas acontecer e busca muito desenvolvimento, que é fantástico também. A Aline é alguém buscador ali de aprender, de crescer, de fazer. Então, hoje o nosso bate-papo aqui é sobre essa arte de liderar, empreender, inovando, né? Nem sempre a gente tem todos os recursos, mas é possível inovar sem todos os recursos também. Então, a gente vai fazendo isso acontecer. Então, se apresente daquilo que eu ainda não contei, que você queira compartilhar. Tipo, bem-vinda. Pessoal, ótimo dia para você, satisfação. Falei com a GIF, isso foi um presente, né? Receber esse convite tão esperado com pessoas tão nobres que já passaram aqui pelo Café da Gi e saber que eu fui uma pessoa selecionada a fazer parte desse momento, dessa história. Então é um presentão para mim. E ainda mais falar de algo que me brilha os olhos. E quando eu falo que me brilha os olhos, eu sou aquele tipo de pessoa que eu posso estar naquele, né, o vulgo rolê social ali. E se alguém começa a falar de marketing, vendas, negócio, eu já fico, opa, peraí, vamos conversar. E se não tiver alguém para falar assim, ô, desce daí, né? Eu empolgo e tudo acaba virando dentro desse universo. Mas, enfim, meu nome é Aline, tenho 35 anos, sou natural de Coronel Fabriciano, que é a sua cidade natal. Nossa, É, eu falo que eu resido em Patinga já há 4 anos, mas a minha vida, desde o meu ensino médio, foi toda aqui no município de Patinga, tanto o ensino médio quanto faculdade, os empregos, enfim, cursos que fui fazendo ao longo da vida. E um fato interessante, né? Eu já empreendo, vai fazer 3 anos que eu estou nessa lida empreendedora. A minha formação acadêmica, sou farmacêutica por formação, mas estou no momento de transição de carreira, então, assim, é algo que eu busquei, a Gi sabe muito bem disso, e é com carinho muito grande que eu falo. A Gi é uma grande mentora para mim, para quem eu tenho oportunidade de compartilhar, eu sempre falo isso. Foi uma pessoa que contribuiu muito para o meu desenvolvimento profissional e pessoal também.
Cada troca que a gente tem com a Gi, gente, um momento, uma frase, algo que você possa ouvir dela, você pode ter certeza que são lições para a vida inteira. Eu não tenho dúvida nenhuma disso e eu sempre compartilho isso com as pessoas queridas que eu tenho oportunidade de relacionar e falar desse lado. Então, eu estou já nesse momento, fiz minha transição de carreira, trabalhei em área hospitalar praticamente a minha carreira inteira enquanto farmacêutica, mas eu sempre caminhei ali para aquele lado de liderança, gestão de processos, pessoas, enfim. E fui feliz no início desse ano, juntamente aí com a Liga, né, de ter duas frentes de trabalho, tendo a minha empresa junto com a Jéssica, que é uma empresa hoje de consultoria de marketing e vendas. Eu tive a oportunidade de ser convidada a gerenciar uma unidade de negócio de um grupo empresarial que tem aqui na região e é um dos que mais cresce hoje no Brasil do ponto de vista de saúde e bem-estar. E hoje estou à frente de uma farmácia de manipulação que tem 34 anos de história aqui no Vale do Aço. Então eu falo, a farmácia tem praticamente a minha idade, né? Aquilo que eu tenho enquanto eu estava nascendo, ela já estava fazendo história já no Vale do Aço. Então, para mim, foi um desafio muito bom e que veio consagrar a minha transição de carreira. Então, quando eu encontro amigos antigos, né, que me perguntam, mas você está lá como farmacêutica, né? Porque eu sou formada em farmácia. Eu falei, não, lá eu não estou como farmacêutica. E eu sempre tive, hoje, essa tendência de ir para o lado de gestão de processos, pessoas, liderança. Meu olho brilha falar sobre isso, brilha falar sobre vendas, brilha em falar sobre jornada do cliente, o que fazer, como performar, como desenvolver pessoas. E eu acredito que muito disso tem a ver com o meu propósito na vida. Eu acho que se eu não estiver buscando conhecimento em algo, me desenvolver, eu poder contribuir com alguém para que aquela pessoa desenvolva em determinado assunto, quem permeia ali meu ecossistema, né? Dentro Sim. da minha arte de liderar, né? Se chegar algum momento que eu deixar de fazer isso, eu vou estar deixando de ser quem eu sou. Então, falando um pouquinho de mim, é isso. Ah, e para completar, sou capricorniana. Não que isso seja interessante saber. Você tem um Capricórnio na vida. Exato. Então, eu acho que quem acredita em signos aí, que estiver nos ouvindo, né, gente? Eu acho que tem tudo a ver com esse universo que eu tenho vivenciado, né? E a astrologia é um caminho muito maravilhoso de autoconhecimento, né? Inclusive, em julho, eu fiz um café com a Luzia Rocha, que é minha astróloga. É bom quando a gente fala assim, eu tenho a minha astróloga pessoal, linda. Então, assim, quantos caminhos de descobertas são possíveis através da astrologia, né? Então, a gente brinca com tudo isso, mas o importante é que... é bom que a gente vai dando certo aqui, né? Eu com boa escorpiana, água e terra. Então, por isso que a gente dá tão bem, tá vendo? Tá? Exato, exato. Funciona. Então, isso é muito bom. E a Aline, além de tudo isso, gente, a Aline é uma excelente MasterChef. A Aline, Opa! a arte de receber, sabe aquela mesa posta maravilhosa, com amor, com carinho, e uma comida, assim, que é dos deuses mesmo, assim, aquela coisa que você, meu Deus, é uma experiência, não é só comer, é uma experiência gastronômica, né? Então, ainda a gente tem essa possibilidade e ainda canta também, tá, Bom, gente? Ela não contou isso, mas ela canta, toca. Enfim, nos momentos de lazer, sempre que tá ali, ela levanta a galera, vai puxando a fruta também para dançar, para se mexer, movimentar. Ou seja, tudo isso é liderança de alguma sim, maneira, né? Onde sim. você chega, você está liderando o movimento, está liderando a interação, está liderando. Então, assim, puxa a fila, no bom sentido, né? Puxar a fila, Eu, quando a gente faz isso muito naturalmente, é fantástico poder fazer esse movimento. eu Isso é muito trabalhei profissionalmente com música dos meus 14 aos 28. Profissionalmente, de ir, de tocar, de ter banda, de sair para fazer show. E eu falo que, assim, eu vivi experiências incríveis durante essa trajetória. Foi algo que sempre me moldou, eu confesso. Porque desde cedo, hoje, eu sempre tive que liderar, porque você pensa, você tem que converter pessoas que nunca te viram ali, fazer gostar de sua música, gerar entretenimento é um desafio. E estar na vender, frente, né? No palco mesmo. Tem. exato. E vender ao mesmo tempo. E Exatamente. vender ao mesmo tempo. Ter a arte de negociar, ter a arte de gerenciar conflitos, que isso faz parte, né? Dentro desse meio, eu já passei por diversas situações Qualquer. agradáveis e dessaborosas também, e que me fizeram forte, né? Construíram aquilo que eu sou e contribuiu sem sombra de dúvidas para eu poder estar onde estou.
Então, não tem dúvida nenhuma disso. Eu acho que o que facilita também, olha a irmã aqui, toda coruja, gente. Nossa, muito orgulho de você, irmã. Imagina, né? Não, Essa irmã aqui é muito coruja. a Eliana, assim, é uma irmã. O coração falando, né? Eu sou, lá em casa, nós somos 4 mulheres, filhas, né? Eu sou, numerando aí da mais velha, a mais nova que sou eu, então eu sou a número 4 lá de casa. A Eliana é a número 2. E a Eliana, eu falo com ela, assim, é uma pessoa que eu me inspiro muito. A gente tem essa troca, né? A Eliana é uma empresária sensacional Ah, no ramo exatamente. aí da arte de encantar e fazer Tá. festas, de promover festas. E eu falo com ela, assim, a gente tem algumas trocas. E um dia eu tive uma oportunidade de falar isso para ela, acho que nem ela sabia disso. Falei, Iô, eu carinhosamente, né? Eu apelido. Olha, eu me inspiro em você. Olha, o que você está fazendo, você está movimentando alguém que está aqui do outro lado, né? Ela mora lá no Mato Grosso, em Cuiabá. Falei, olha, você está movimentando alguém aqui de Minas, Exato. né? Eu quero, eu miro assim em ter, né? Quando a gente conversa sobre faturamento, quando a gente fala sobre negócios, desafios, falei, eu quero chegar nesse nível, eu quero ter esse nível de dor de cabeça, né? Exata. E assim, amo todas as minhas irmãs, a minha família é uma família muito artística. Eu falo assim, que tudo que a gente lida com muitas artes, assim, né? A Cláudia, que é minha irmã mais velha, a Cláudia sabe costurar perfeitamente bem, encanta, assim, todo mundo com aquilo que ela faz. A Luciana com a arte de maquiar, né? Maquiadora. E é claro, isso proveniente de uma mãe costureira e um pai mecânico. Então não tem como não ter filhas voltadas para a área, né, da arte. Exatamente, não tem ponto dela. E você, como quarta, né? Eu vou trazer aqui um pouco do conhecimento sistêmico, né? A caçula recebe tudo isso, né? Então, assim, então já vem ali pai e mãe, esse poder, vem todas as irmãs. Então, normalmente o caçula é o que mais recebe, é o que está ali com maior potência de realização. E aí, quando a gente olha para se inspirar, né? E a Eliana é uma empresária muito bem sucedida, ela tem uma resiliência, um jogo de cintura, um acolhimento, um olhar, uma tranquilidade de lidar com os desafios. Né? Não que eles não tiram ela, né, do sério, mas ela vai coordenando ali, acho que de uma forma muito mais tranquila, mais madura, né? E também tem a ver com quem já empreendeu na vida logo cedo, né? Porque ela sai de casa muito cedo, se torna uma mulher muito nova e vai desbravar o mundo, né, com o marido, ela nunca deixou para trás. Não, vamos embora, vamos fazer acontecer. E ela sempre. E dentro ali da perspectiva do negócio dela, é algo que eu me inspiro muito, é justamente isso, é ser um nexalista, né? O nexalista é aquela pessoa que ela consegue juntar tanto parte técnica Sim, quanto, né, que ser o especialista, quanto a pessoa que está atrelada à parte de gestão, né? E então, hoje, já. a pessoa que está na frente de um negócio, ela tem que ter essa visão mais nexalista do contexto do negócio. Você não precisa ser o especialista, mas você precisa ter conhecimento técnico ali, pelo menos o básico, para você poder saber direcionar, para você poder saber cobrar, para você poder conduzir a sua equipe ao objetivo Sim, de e onde o saber, negócio quer estar, né? E onde ele quer chegar. e saber dizer não. Saber dizer Então, não, com certeza. se posicionar, né? O saber dizer não, se posicionar, dizer sim com a mesma intensidade, carinho que você diz o não também, né? Às vezes você tem que estar ali tão junto, às vezes precisa de mais não do que sims também. Então, é uma arte mesmo. Então, quando você fala que vem de uma família de artista, então a arte de liderar, eu acho que você, né, coloca tudo isso, compõe tudo isso para a gente fazer, porque é desafiador trabalhar em conjunto são pessoas diferentes, contextos diferentes, né, posicionamentos diferentes. Então, essa troca com o ser humano, né? Eu gosto sempre de repetir a frase que eu aprendi muito com a Paula, que é minha mentora também, é na troca com o outro que o giro acontece, né? Então, é com o outro que a vida vai girando e a troca vai acontecendo, e a vida vai acontecendo, na verdade. Então, a gente é totalmente ali voltado para pessoas, a gente se interage com pessoas, troca com pessoas. Então, é uma arte mesmo, liderar, porque você vai se relacionar. Então, esse é super desafiador. Ó, bom dia, a Verônica, que deve ser sua conhecida, excelente colocação, Aline. E a Aline tem uma coisa que, para liderar nessa arte, que eu acho que é fundamental para todos nós, para a gente ir desenvolvendo, que é a humildade de aprender. Eu acho que quando a gente tem essa humildade de aprendizado, né, às vezes ela manda uns áudios de, tô aqui pensando, aqui, queria compartilhar alguma coisa, né?
E aí, vem de um lugar assim tão genuíno que ela realmente quer aprender, ela está realmente atenta ao que os seus sentimentos estão despertando nela, o que os pensamentos estão despertando, como é que ela se posiciona. Então, essa arte de liderar, de empreender e aí, principalmente, de inovar, eu acho que vem desse lugar também de humildade de aprender, porque se eu não tenho essa humildade, essa abertura de aprendizado, fica muito mais desafiador. Com toda certeza, a gente não vai conseguir liderar nem tampouco empreender, né? E aí você vai gerando uma frustração, vai trazendo. No seu processo de transição de carreira, o que foi mais desafiador? O que para você foi o mais difícil de deixar ou foi de atravessar? Como é que foi para você esse processo? Só pegando o gancho do final que você falou, assim, né? Eu venho de um lugar mais genuíno em querer aprender. Eu acho, e eu atrelo, eu sou muito grata, sabe, Gi? Todo o processo que eu passei. Minha carreira foi, assim, hoje, 90% em área hospitalar. E tem uma frase que eu gosto muito, é de um autor desconhecido, enfim, o hospital humaniza as pessoas. Eu falo que todo mundo na vida tinha que ter a oportunidade um dia de trabalhar dentro de um hospital. Eu imagino. E dentro dessa perspectiva, né, hoje, quando eu fui partir para essa transição de carreira, quando eu fui fazer essa busca, né, de saber, nossa, agora é o momento, né, eu poderia ter oportunidade de vivenciar isso até dentro do hospital, mas acabou que a oportunidade fora veio antes de vir a calhar, às vezes, esse momento. E para mim, de repente, o que foi difícil foi justamente me ver fora desse universo hospitalar e falar, poxa, agora eu tenho que empacotar aquilo tudo ali, colocar na malinha aqui, nas costas, certo? Carregar ali a minha bagagem. Sim, porque esse repertório é nosso, né? Isso aqui a gente está aqui junto, a gente vai colecionando, a gente não deixa nada, é tudo nosso. Sabe? E isso é mais do ponto de vista emocional mesmo. É, assim, eu fiquei feliz em saber que eu conquistei esse novo momento na minha vida, mas foi uma transição que me deixou feliz, mas me gerou um certo vazio também por um certo momento. Claro. Eu passei quase 8 anos da minha vida dentro dessa mesma instituição, vim de uma outra, numa experiência de 3 anos que antecedeu essa. Então, assim, foram 11 anos aí dentro do universo hospitalar. Então, eu falei, poxa, e agora? Como que é isso? Como é me redescobrir? Eu tive que me redescobrir. Mesmo tendo uma empresa, mesmo já inovando, mesmo já estando no mercado e me posicionando de uma maneira diferente, foi algo que para mim foi novo, 100%. E eu até brinco, né? Eu falo, gente, eu acho que no dia que eu desativar meu CRF vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu já deixei de ser farmacêutica há muito tempo, mesmo estando na posição que eu estava, né? Eu já trabalhava, já fazia gerenciamento de processos de pessoas já, mesmo antes. Então, assim, a farmácia ela me proporcionou saber tudo que eu sei, estar onde estou. Eu sou muito grata a todo esse processo, a tudo aquilo que me aconteceu nesse período, sabe? E, e é isso, Gi. Eu acho que quando eu peguei a minha bagagem e coloquei nas costas, que eu vi o peso que eu estava carregando e a responsabilidade que eu estava angariando nessa nova etapa, deu aquele friozinho na barriga, sabe? E o engraçado é que no período de onboard, né, dentro da nova empresa, eu estava junto com uma colaboradora que iria iniciar a nova etapa dela. Ela tinha, dentro de um recrutamento interno da empresa, e aí a gente estava algumas colocações dessa integração era em comum, mesmo liderança quanto parte operacional, enfim. E ela me perguntou: você tá com. Como é que você tá? O que você espera das pessoas lá na hora que você chegar? Eu perguntei para ela: você tá com frio na barriga, mesmo sabendo que você vai estar mudando de área? Ela, eu tô. Falei: eu tô com o mesmo frio na barriga. Então, Exatamente. assim, Isso é muito novo bom. desperta sensações na gente, tanto boas quanto ruins também, porque a gente é humano, né? Eu falo que se beliscar aqui dói. Então, a gente é humaninho, vamos aceitar a nossa humanidade, pelo amor de Deus, né? Por favor, vamos respeitar quem a gente é. Olha quem tá chegando, a mamãe coruja. Oi, Ah, Sandra. ela tá aí. Oi, mãe, te amo. Ah, muito bom. Essa coisa, e quanto mais humano, porque a gente, claro, a gente tem algumas crenças que ao longo da história elas foram se fortalecendo dentro do ambiente corporativo, né? Então a gente tem um mecanismo mais de defesa dentro, não posso me mostrar, tem que ser assim, mas eu acho que a pandemia e as transformações planetárias, eu acho que tem uma série de coisas acontecendo que está nos fazendo olhar para a humanidade realmente, na vida real, tal como é.
A gente realmente é possível liderar, inovar, fazer a gestão, fazer tudo isso, mas sempre respeitando a nossa condição humana, que a gente tem sentimentos, pensamentos, tem dias bons, dias de lutas, dias de glória, e tudo isso faz parte, tudo pertence. E assim, Gi, dentro dessa perspectiva da inovação, né, eu acredito muito que esse período pós-pandemia que a gente tem vivenciado, né, é, ele proporcionou muito a gente entender do ponto de vista tecnológico o que está por vir, né? E eu estava até comentando isso mais cedo com a Maria Clara hoje. Eu falei, olha, a gente tomando café e falando sobre o furacão Milton, né? Falei, Nossa, pensa, aquela região. Eu vi uma entrevista de uma brasileira moradora lá da Flórida, ela falando que o período de tornado lá é entre junho ou julho, se eu não me engano, e a novembro. Eu falei, olha só, já é comum isso para eles. E eu falei, pensa na época que a gente não tinha esse nível de tecnologia que a gente tem hoje. Para prever que um exatamente. desastre desse ia acontecer, enfim. E De atrelado a isso, prevenir tudo isso. eu acho isso fantástico. Então, assim, eu participei de uma palestra nessa quarta-feira, agora de manhã, até promovida pela FIENG, e um dos temas foi sobre inteligência artificial, então sobre inovação, enfim. E eu fiquei encantada e me chamou a atenção uma frase, né? A gente fica com muito medo de ser substituído por computadores, por inteligência artificial, né? Pela tecnologia. E aí uma frase dita lá por um dos palestrantes me chamou muita atenção. Ele disse, gente, eu não acredito que ninguém vai ser substituído por máquina nenhuma. Ele fala, eu acredito que a máquina vai vir, como já tem vindo, e as pessoas vão ter que se reinventar, porque novas profissões vão Sim, surgir a partir daquilo. E aquilo fez muito sentido para mim, sabe? Tô até vendo aqui que o Apolo entrou, não sei se está aqui ainda. O Apolo, um excelente conhecedor de marketing, um cara sensacional, está tendo o prazer de trabalhar comigo. E a gente conversa muito sobre parte de produtividade. E uma coisa que a gente tem muito comum. Eu hoje não trabalho sem inteligência artificial. O tempo todo o chat GPT está ali comigo, junto comigo, ou Copilot. Eu não deixo de vivenciar e de ter essas ferramentas juntamente comigo. Inclusive, dentro da ideia digital lá do nosso perfil, a sim. gente até fez uma postagem recente sobre isso, né? De pessoas que ainda criticam. Ah, não, acha que o chat GPT é só para você poder não ter que pensar, é preguiçoso que usa. Gente, Ao se contrário. você não está dentro disso, você está atrasado. Sinto muito te informar. Você E ele está trabalha muito a para nosso trás. favor, né, Aline? Ele trabalha a nosso favor, é para a gente otimizar ali algumas coisas, e principalmente, eu acho que ela vem para nos fazer desenvolver ainda mais. Por quê? A gente precisa ter um pensamento muito crítico para você, do que ele está te entregando, para você ter condições de validar se aquilo é real ou não. A gente precisa. O Apolo está aqui sim, ó, acabou Ah, de se valeu, manifestar. Apolo. Muito Então, bom. a gente precisa cuidar muito disso. Então, acho que ela vem para um lugar para sim, para facilitar a vida, para trazer uma série de facilidades mesmo para a vida, para a gente trabalhar de maneira mais inteligente e que a gente possa se manter em movimento de desenvolvimento, porque a gente precisa ter a capacidade, o pensamento crítico, o cuidado de saber o que ela está entregando faz sentido ou não. A Drica está dizendo que o chat é o estagiário dela. O meu parceiro Sensacional. também, muito dele, assim, a gente conversa bastante, eu pergunto como é que ele tá, então, e as pessoas tiram sarro de mim, esse dia eu falo assim, gente, mas eu pergunto se ele tá bem, eu agradeço, porque é uma inteligência que está Sim, disponível, então a sim. gente precisa agradecer e receber essa inteligência que está disponível, né? Então, é uma coisa que vem para somar, para ajudar, e eu sempre penso em alguém que estava por trás para desenvolver essa inteligência. Então, de alguma maneira, sempre tem pessoas desenvolvendo isso. Então, eu agradeço através dele quem teve essa Sim. inspiração, essa capacidade de desenvolver para trazer essas inovações para a gente. Porque é fantástico. Eu acho que é um caminho sem volta nessa questão da inteligência, das inovações. É Disso parte. que a gente está falando aqui agora. Olha o tanto de insights que a gente tem no sentido, se for fazer um comparativo, de que a máquina vai substituir o homem. A área do direito, tá? O pessoal que vai ver aqui a live depois, a área do direito. Gente, LGPT, LGPD, né? Lei de Proteção de Dados. Invistam nessa área, porque isso aí não é nem o futuro, é o agora. A gente sabe que para essas ferramentas a gente precisa ter uma certa curadoria, porque não é tudo que você pode acreditar também, Não, de jeito né? nenhum, muito pelo Sim. contrário, tudo que nunca se fez a necessária curadoria de informações, pelo amor de Então, Deus. para toda a área, gente, do que remete à parte tecnológica e inovação, vai ter mercado para todo mundo. E assim,
fez muito sentido a frase para mim, sabe? Eu falei, cara, sabe, quando a ficha cai, você fala assim, cara, é isso. E é. Então, é a forma com que eu vejo. E dentro da minha empresa com a Jéssica, a gente tenta trazer essa mobilidade e de levar isso dentro das conversações com os nossos clientes, os parceiros que a gente tem ali do dia a dia. De mostrar realmente a importância que tem de conhecer a ferramenta, de quebrar, às vezes, aqueles paradigmas, né? De achar que tudo é só TechPix, né, Gi? Exato. Tudo é o vender por vender, não é isso? E não é. Não. Quando a gente realmente entende, eu falo que quando a gente tem conceitos, a gente consegue dar um passo à frente. Quando a gente não tem, a gente fica estático. Você fica onde você está. Fica a mercê do que está sendo oferecido ali para você. Você não consegue escolher, você não consegue pensar em outras soluções, né? Ó, a Aline falou muito aqui das irmãs artísticas, a irmã número 1 acabou de entrar. Oi, Cláudia, seja Oi! bem-vinda. Muito Que tem o bom. poder das mãos de transformar tecidos em roupas maravilhosas. É uma arte, Cláudia é né? fantástica. Isso é muito bom. Então, a gente, e aí, a Adri falou também, inclusive, que ela dá bom dia para o chat. Adri, eu dou bom dia, eu dou boa tarde, eu agradeço. Eu bato um papo mesmo, assim, com ele, assim, é muito interessante. E até eu faço, inclusive, é interessante, eu comentei isso ontem com uma cliente minha. Eu faço, inclusive, perguntas realmente assim por questões emocionais para ver até onde ele vai mesmo, o que ele está trazendo, qual que é o repertório que está ali disponível, até onde ele é capaz de trazer alguma coisa, justamente para a gente tomar o cuidado do que vem de lá, se você consegue. Então, o tipo de resposta, o tipo de pesquisa, o quanto é verdade, o quanto que não é. Então, a gente vai exercitando isso. Então, é importante. Eu gosto de testar até onde ele está indo, o que ele está trazendo de repertório, né? Então, isso é extremamente importante. E É dentro da arte fundamental. de lideragem, a importância do líder estar a par dessas ferramentas, de ter conhecimento para multiplicar é essencial, é fundamental. Afinal de contas, né, o seu negócio é o reflexo daquilo que você imprime. E dentro disso, da parte de liderança, contratei recentemente uma assistente administrativa. E aí, o que é engraçado, assim, eu tive até um feedback dela depois, né? Quando ela chegou, eu fiz ali a parte de onboard com ela, a gente sentou, conversou, eu falei, olha, você vai ter que começar a usar o Google Agendas, né? Eu trabalho muito em cima do Google Agendas e tal. E aí, depois, lógico que ela compartilhou comigo, que diz ela que no primeiro momento ela pensou assim, isso não vai dar certo. Ah, isso tem a menor chance de dar certo. E hoje ela usa, e a gente, no dia do evento mesmo, acabou que eu não coloquei na minha agenda, e aí eu agendei um outro compromisso, ela tá assim, você esqueceu do evento que a gente tem que ir quarta-feira? Eu falei, nossa, esqueci de colocar na agenda. Pois é, você não usou sua agenda, né? Tá Ou seja, vendo? até me cobrou, ou seja, eu dei o exemplo daquilo que é para a parte organizacional, gestão de tempo, gestão de produtividade. Então, assim, para eu poder dar o exemplo, eu tenho que ser o exemplo. Eu acredito muito nisso, Sim, né? sem sombra de dúvidas. A Adri está colocando aqui que nós temos que ensinar a IA, se ela vai se desenvolver cada vez mais, ela que seja bem desenvolvida. Exatamente, a gente quer que ela seja bem desenvolvida. A gente é trabalhar a nosso favor. Então, é importante que a gente vá ensinando a ela em algumas questões, né? É extremamente importante. Eu acho que tudo isso vem para somar a gente. Então, não vem para tirar, acho que vem para facilitar a vida, como a gente já falou, vem para transformar. E tem uma coisa que eu também não acredito que vai ser essa depara, né? Tira um ser humaninho e coloca Sim, uma maquininha. Eu também não acredito que vai ser dessa maneira. Porém, a gente precisa, tem coisas que a gente ainda vai exercitar muito para se desenvolver, que por mais tecnologia que nós tenhamos, a parte humana do relacionamento, da comunicação, da interação, da troca, isso ainda, gente, é muito desafiador, isso ainda é parte. Então, seja em qual ambiente a gente vai inserido, seja o corporativo, o pessoal, as relações demandam de muito desenvolvimento nosso ainda, de estofo mesmo, de repertório, né? Como é que eu me coloco no lugar do outro? É possível me colocar no lugar do outro? Como é que eu faço as interações funcionarem melhor? Como é que eu expando o meu coração no sentido de fazer caber mais coisas e eu não tomar tudo como verdade e tomar como pessoal? Como é que porque a gente sabe o quanto que isso atrapalha as relações, principalmente profissionais, aquilo que eu imagino que o outro é capaz de pensar ou imaginar, no fundo, é a minha capacidade de pensar aquilo, né? Eu não sei se o outro vai pensar aquilo ou não, né? Então, o quanto a gente ainda tem de julgamento, o quanto a gente ainda tem, observando as redes sociais essa semana, eu gosto muito de ver os comentários de algumas
polêmicas, né? E aí a gente vai percebendo como o ser humano está pronto para julgar, para atacar, para fazer. Então a gente precisa tomar muito cuidado, É o porque essas tribunal da internet, né? exatamente o tribunal da internet. Então essas questões ainda vai exigir muita evolução nossa, muito desenvolvimento, muito estofo. São questões delicadas, são questões que envolvem sentimentos, pensamentos, emoções. Então tudo isso por mais desenvolvida que a IA esteja, ela ainda, né, não vai conseguir mudar isso, assim, a gente. Isso é um exercício nosso, assim, diário ali. Então, e quanto mais a gente está inserido nas relações, mais a gente desenvolve isso, né? Se Sem afastar não é um bom sombra de caminho. Então, dúvidas. quanto mais eu me coloco, me jogo ali, vai dar trabalho, vai dar desconforto, mas é onde eu mais vou crescer, né? Que é o que você faz muito bem, né? Você se joga nas relações, bora lá. Total. Isso para mim, hoje, eu falo assim, vendas, né, igual a área de vendas. Para mim, quem vende tem que saber se relacionar e tem que entender um pouquinho de comportamento humano também. Isso é importante, Super. tá? Eu acho que isso faz a total diferença e muda o tom do jogo, sabe? Do Sim. dia a dia, da lida ali. E o curioso de você falar isso, o marketing, quando veio, né, os conceitos de marketing, o marketing antigo, né? É tudo metodológico, faz assim que você vai conseguir esse resultado, busque isso, né? Isso igual. É, tipo, dá Vamos lá. 3 pulinhos e bate palma 6 vezes, enfim. Isso é um marketing antigo, tá? O conceito do novo marketing ele traz a parte da humanização. Quem não entrar nesse jogo vai perder muito mesmo. Até mesmo empresas grandes de mercado que tem o chatbot aí, né? Ele veio para poder otimizar muito do tempo de uma empresa, da parte de negociação, de atendimento ao cliente, diminuir SLA, né? O tempo ali de espera do cliente. A gente entende isso, é necessário, mas a gente tem que saber se posicionar também de forma humana para Sem que o sombra de dúvida. relacionamento com o cliente ele seja a prioridade número um no ato da negociação, no ato do negócio. E uma coisa, eu gosto muito de trazer essa frase, Gi, eu não acredito que em um negócio, tá? Do empreendedorismo, que o foco tem que ser o cliente. Eu não acho que o foco tem que ser o cliente. Eu acho que o meu foco tem que ser o foco do cliente. Porque enquanto eu estiver focando na pessoa, eu vou estar focando no problema, eu não vou estar focada na solução. Eu preciso focar em entender qual que é a dor de fato daquele cliente, aonde ele quer chegar, qual que é o objetivo dele, e de fato é a dor mesmo. Porque vender é resolver problema. Vender é isso. E quando eu falo de venda, gente, não é só no sentido da pessoa assim, eu quero um produto, toma lá da cá e toma dinheiro para cá, não. Isso é dentro da relação de liderança também. Você Sim. tem que vender uma ideia para os seus liderados, você tem que vender a ideia da sua empresa, você tem que vender aonde é que vocês querem chegar, para que todo mundo performe de um, né? Eu falo, esse é o sonho, né? Utopia, que todo mundo performe da mesma forma, né? É 100%. A gente sabe que isso Não, não acredita. é utopia Não mesmo. tem jeito, é utopia. Mas Mas você tem todo mundo estacionado para ali, né? Todo mundo olhando é para isso aí que o eu quero dizer. É justamente isso. A gente direciona as pessoas porque é algo que a empresa acredita, né? E uma vez eu escutei do CEO, né, da minha empresa, e foi outra assim, frase que caiu assim, também foi clique, deu o que clique. Ele, Aline, cultura é CNPJ, proposta é CPF. E fez É. total sentido para mim aqui, ó. Entende? Porque se você não tem um propósito, né? Você enquanto pessoa, se você não entende aonde você quer chegar, você está vivendo por viver, você vai chegar dentro de uma empresa, cara, você não vai estar nem aí para a cultura da empresa, você vai fazer só por fazer, o turnover vai ser alto, você vai entrar e sair lá no piscar de olhos, isso vai acontecer. E promover esse senso, né, de propósito no CPF que está ali dentro da sua empresa, né? Isso é um desafio muito grande. E principalmente um momento totalmente multigeracional que a gente está vivendo. Total. A gente é a primeira vez que a gente tem 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente Exatamente. de trabalho. Nunca na É isso. história a gente teve isso, né? Então a gente está vivendo o melhor momento, eu acho que da humanidade mesmo. Assim, eu brinco que a gente tem muita coisa, só que, claro, todo excesso a gente tem que tomar cuidado, mas a gente está com 4 gerações trabalhando juntas, a gente tem muito recurso de conhecimento disponível, mas a gente precisa saber mais do que nunca fazer a curadoria, o que, que serve para mim. É a mesma coisa quando fala, motivação, vamos fazer palestra de motivação. Gente, não dá. Motivação é o que está interno, são os meus motivos para a ação. O que, que me faz motivar? Então, muito legal isso falar que o propósito é CPF, porque é mesmo, o que, que conecta comigo?
Por que que eu tô aqui? Eu li hoje uma frase daquele psicólogo Rossandro, que ele falou que quando a gente está se esforçando demais para nos convencer de que o ambiente de trabalho é bom, é porque ele não é, na verdade, né? Então você fala, nossa, você está se esforçando ali porque realmente aquele ambiente não é bom. Cada um precisa encontrar os seus motivos para estar naquele ambiente. Então, os motivos precisam se conversar. Então, essa é aqui está a meta, aqui está a direção. Poxa, se conversa comigo, eu me sinto parte disso, eu estou sonhando junto. Então, assim, claro, tem uma série de coisas que a gente vê na história que foi vendido para um ambiente corporativo que não funciona, que não é real. Então, quanto mais a gente traz para essa humanidade, mas cada um se respeitando ali, não, isso aqui é legal, é uma troca. A relação, o trabalho é a nossa espinha dorsal na vida, porque é através do trabalho que a gente realiza sonhos, que a gente cresce, que a gente troca, que a gente conhece o maior número de pessoas. Então, o trabalho nos faz sentir útil, dá a sensação de pertencimento, de utilidade, de realização. Então, o trabalho é uma troca. Então, tá aqui, a empresa tá aqui, eu tô aqui. Então, a gente está trocando, a gente está crescendo junto. Quando cessar essa troca, é hora, talvez, de mudar o ambiente e tá tudo bem. A gente ainda precisa muito amadurecer nas questões profissionais. A gente precisa muito mudar nossa postura em relação ao trabalho. A gente tem uma série de crenças, né? As pessoas falam muito mal do trabalho. E o trabalho, gente, ele é realmente, ele é uma linha ali da nossa vida que nos faz transformar muito. É servir ao outro, né? Eu estou servindo ao mundo através da minha habilidade, do meu trabalho, da minha capacidade de fazer as coisas. Então, quando a gente vai mudando a nossa postura para o trabalho nesse sentido, a gente vai mudando o que está ao nosso redor. Então, não é o mundo que muda, mas a forma como eu vejo as coisas muda e automaticamente, claro, o que está no entorno vai ser transformado também. A minha visão é que muda. E parar de achar que a culpa é do mundo, né, Gi? Pelo amor de Deus, gente. Que a culpa é do mundo, que a culpa é do governo. Não é assim? Não, é minha e eu jogo em quem eu quiser, dá licença, que eu posso jogar ela para quem eu quiser. Então, se ela é minha, isso E comigo. dentro disso que você está falando, quando a gente fala até da parte de recrutamento mesmo, o Sinek, no livro dele, do Comece pelo Porquê, ele tem uma passagem lá do livro que ele fala: não contrate alguém para você poder motivar. Contrate alguém motivado para você inspirar. Ele fala Isso. isso na passagem do livro. Porque motivação não tem como você ensinar para ninguém, você não tem como dar para ninguém motivação. Não, Motivação a gente tem, não tem, porque é algo interno, é um processo da jornada da pessoa, né? E ele deixa isso de uma forma muito categórica, falando justamente sobre o senso de propósito, né? Disso que a gente acabou de falar aqui na passagem, né? e você inspirar o outro. Então, a liderança, a arte de liderar, é ter consciência que enquanto eu estou liderando, né, gente, liderança não necessariamente eu preciso estar liderando pessoas, porque o primeiro nível de liderança, eu lidero a mim mesmo, eu lidero a minha vida, a minha carreira. Se eu não estiver à frente disso, alguém ou alguma coisa vai estar, é fato. Então, melhor que esteja eu à frente disso. Então, como é que eu estou direcionando a minha carreira? E a gente teve, ao longo da história, essa coisa tomou como verdade que a empresa é responsável pela minha carreira. Não, a empresa está direcionando, mas a carreira é sua. Qualquer ambiente que você tiver inserido, a carreira é sua. Você vai levar ela para todos os lugares que você se movimentar, não tem como. Então, é importante que você gerencie a sua carreira. Cuide da sua carreira, aonde eu quero chegar, onde eu quero estar, o que é importante para mim, como é que esse ambiente de trabalho conversa com a minha vida pessoal, está alinhado, não está alinhado, está ferindo algum valor, está alguma coisa, o que é inegociável nesse ambiente de trabalho, o que é inegociável para eu liderar essa equipe ou essa empresa. Então, a gente precisa ter clareza das coisas que são inegociáveis para a gente, porque muitas vezes a nossa insatisfação é por algum valor que está sendo violado, é alguma coisa que está batendo ali que é importante para a gente. Então, não tem a ver com o ambiente ou alguma coisa que o outro está fazendo, mas pela minha falta de clareza daquilo que é importante para mim. Então, eu preciso fazer essa coisa, saber o que é importante para mim, o que é inegociável, e parar, sim, de delegar a responsabilidade e passar a ter a autorresponsabilidade, né? Como é que a minha vida está indo aqui? Como é que eu estou gerenciando? Isso traz autoconfiança, isso eleva a autoestima. Então, quando a gente se apropria da própria, quando a gente lidera a própria vida, isso abre portas para as outras questões também se alinhando e se organizando na vida, né? Então, é extremamente importante. Hoje, quantas pessoas você lidera? A equipe é em torno de 45, 46 pessoas, mais ou menos. 46 de todo jeito.
cada um de um jeito, né? Quando você fala, a gente queria que todo mundo performasse igual. Gente, humanamente Não, eu impossível. queria, total. Mas eu falo assim, dentro da diversidade de cada um, a gente sabe que é isso que complementa o negócio. Isso. Né? A gente. Porque é na diferença que a gente cresce, né? Então, e claro que para todo líder, isso é muito comum e é muito engraçado, porque o líder sempre quer trazer pessoas iguais a ele para liderar, porque é muito mais Sim, fácil, claro, sim, gente. sim, É sim. muito mais fácil, você quase nem precisa falar, Mas, porque Gi, como a popularidade funciona, então tá tudo bem, né? disse sobre isso. E assim, que é engraçado que toda vez quando eu estou num processo seletivo, eu sempre me pergunto, será que estou buscando alguém que nem a Aline aqui? Sempre eu me pergunto isso. Falei, cara, não pode ser isso. E eu me policio, né? E por isso tem um serviço de RH. Inclusive, a Lulu, um beijo. Que é que me acompanha, né, lá na empresa. Eu sempre faço essa troca com ela do ponto de vista né, da psicologia mesmo. O que, que você acha? Eu preocupo muito com essa questão, Gi. Muito, de saber se está dentro mesmo da perspectiva, porque eu não posso ter um monte de Aline ali dentro, não. Vai Não, dar errado, não vai dar certo, não. não, assim, mais fácil para liderar? Claro que é muito mais fácil, vai ser mais rápido e tudo mais. Só que aonde a gente cresce é na diferença, Sim, onde a gente soma, onde a gente aumenta repertório, onde a gente realmente amplia a vida, é nas diferenças. Então, sim. cada um traz um ponto de vista, uma colocação, uma história de vida diferente. Que isso encanta muito. Você fala, nossa, gente, eu nunca passei por isso. Então, nossa, eu nunca me imaginei vivendo algo desse jeito. Eu jamais teria uma solução como essa. Porque a gente tem o hábito, né? A gente foi criado para falar assim: se eu fosse você, eu faria isso. Não, gente, se você fosse eu, você faria exatamente como eu sou. Se você seria eu, como é que você faria diferente? Então, Verdade. não tem como. Então, se você fosse, né? Então, tá bom, como é que você faria isso? Nossa, Nossa, eu nunca pensei numa solução como essa. Eu nunca vislumbrei algo nesse sentido, mas ok, é um ponto de vista muito importante. Então, a gente precisa realmente assim, ampliar a visão de mundo, porque tem muita coisa boa que Ah, funciona e que a sem gente tem que sombra de aprender dúvidas. a trocar, né? E uma experiência minha, né? Vou compartilhar algo pessoal, tá? Eu já fui uma pessoa, a minha vida pessoal foi algo que eu já ocultei em momento de entrevista, né? Eu tenho um relacionamento homoafetivo. Minha esposa, inclusive, Maria Clara, um beijo para você, viu? E eu já passei por alguns processos seletivos no qual eu tive medo e receio de falar sobre a minha sexualidade. A pessoa perguntava, você é casada? Não, não sou não. Não, sou Você mora pura. sozinha? Moro, sabe? Eu já fui essa pessoa, Gi. Eu já fui essa pessoa. Eu já tive medo de me posicionar. E aí, com o passar do tempo, eu falo que o legal de amadurecer é isso, Ai, sabe? É você é uma saber benção. que você não é nenhum alecrim dourado Ai, e que está tudo bem. você foi convidada a descer do Olimpo? Eu fui convidada diversas vezes a descer do Olimpo. Gisele, desce do Olimpo, meu amor, porque vai para a fila do pão. Você tá bem longe, tá no Olimpo. Pois é. E assim, eu já passei por esse processo, por essas questões de realmente ocultar e de não posso falar, porque senão eu não vou ser contratada por causa disso. Eu falei, gente, eu sei naquilo que eu sou boa. Eu sei, eu Sim. tenho convicção disso. Isso não é me achar, isso não é nada. É ter jus e fazer mérito daquilo que eu corri atrás, daquilo que eu investi tempo, investi dinheiro para poder ser e estar, enfim. E se de fato não faz sentido para a empresa ter pessoas com essa diversidade, e eu falo assim, eu não sou uma pessoa de ficar levantando muita bandeira em relação a isso, não. Né? Eu falo que eu tento levar minha vida tranquila ali, tá tudo bem. Mas se a empresa não faz sentido para a empresa ter esse nível de diversidade, quem não quer sou eu. Então hoje, com muito gosto, com muito prazer, eu me posiciono dessa forma. Eu não tenho vergonha de chegar hoje, né? Igual recentemente passei por um processo. Eu não tive medo de me posicionar, não tive medo de falar e tá tudo bem. E me sentir liberta com isso, e me sentir bem comigo mesma, sabe? Em relação a essa etapa da minha vida, isso é muito gostoso, isso é muito satisfatório. E me fez lembrar um café que eu tive com a Carol. Foi o primeiro café desse ano, da temporada 2024. A Carol é uma escritora e uma peregrina. E a Carol fala também da experiência dela, como a gente amar o que a gente é, né? Amar o que aqui a gente é. Então, quando a gente vai indo para esse caminho, a gente vai atravessando tanta coisa e a gente vai perceber. E é tão gostoso a gente perceber, porque internamente vai ganhando uma fortaleza mesmo, né? Falar, nossa, eu sou isso, eu dou conta, é importante para mim. Então, a gente se apropriando de quem a gente é, se tomando conta mesmo, é tão bonito, é tão gostoso, e aí fortalece a nossa capacidade de liderar,
de empreender, de transformar, de buscar soluções. Porque, gente, é um caminho muito fácil mesmo a gente ficar no lugar de vítima. É um caminho muito quentinho, muito gostoso, muito fácil. É sim, não tem jeito. É um lugar assim, acomodadinho, né? Gostosinho. É gostoso ficar no conforto? É. Então vamos ampliar então esse espaço de conforto, que não precisa ser só limitado. Então amplie esse conforto de maneira que você se sente confortável em ser quem você é, e ao mesmo tempo você vai expandindo a sua capacidade de funcionar em diversos ambientes. Então, ok, tá tudo bem. Mas acho que o primeiro lugar de conforto é ser confortável com quem a gente é, né? Então, essa experiência é fantástica e o quanto você ganhou potência Nossa, ao se assumir, se apropriar para você aumentar a sua capacidade de liderança, hoje né? isso sem sombra de dúvidas, que pega lá no primeiro quesito que você trouxe, né? Você se autoliderar, você ser líder da própria vida, né? Se você é líder da própria vida, você consegue liderar qualquer coisa que você quiser. Marcos Roberto, meu amigo, entrou aqui. Obrigada, um É beijo, viu? mesmo, Te é amo mesmo. também. Um jornalista sensacional, Marcos Roberto. Um cara fantástico na área de atuação dele aí. Beijo, Marquinho. Ótimo. Obrigada aí pela audiência. Olha que coisa boa, tá vendo? Um monte de gente aqui admirando. Enquanto isso vai inspirando, né? A sua mãe tá colocando aqui, ó. Ensina como assistir uma live, a inteligência artificial não deixará a carne queimar. É, pai, pelo visto você vai comer carne queimada aí hoje, hein? Agora eu tô empolgada com a outra carne queimou. Mamãe, Isso é sua vídeo linda. como é, tá vendo? Olha que delícia, tá vendo? Mãe coruja ali, toda feliz vendo a filha, de repente, ó, a carne queimou. Olha que coisa Não, boa, tá vendo? Isso é e muito. assim, os meus pais, Vi, eles são super conectados. Tem, Sim. tem, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, eles lidam com tudo. Meu pai direto me manda esses videozinhos engraçados, a minha mãe também, são totalmente O conectados. quanto Eles. também acessar a internet nos fez movimentar também o cérebro, né? A gente está vivendo a nossa longevidade, né? Imagina, o Brasil já foi um país em que a média de vida, né, a expectativa de vida foi de 34 anos. Hoje já estamos em 75,5, ou seja, a gente vai envelhecer muito mesmo, né? A gente em 2030, que está aqui na porta, a gente vai ter cerca de 32% da população acima de 60 anos. Então é muito perto isso. Mas não é só o envelhecer, não é só a longevidade, mas como é que a gente chega nessa vida, né, longa com qualidade? Como é que a gente vai fazendo isso? E a tecnologia é um caminho para nos trazer qualidade, sim. Se a gente souber usar, se a gente usar isso a nosso favor, ela vai nos ajudar muito nesse envelhecimento. Então, a gente precisa cuidar muito mesmo dessas formas que vai trazendo, o cérebro vai trabalhando, né? Olha quanta coisa nova e tal, o cérebro adora novidade, gente. Nós, humanos, somos de movimento. A gente foi projetado para isso, né? Para interação, para movimento, para conhecimento, coisas novas. Quando eu paro na vida, que eu me fecho, que eu vou me acomodando, é um desperdício ali de vida, né? Então, como é que a gente cuida da nossa saúde mental, física, espiritual, financeira, todo de forma integrada? Estou aqui, né? Movimento da alma, como é que a gente se movimenta? Para a gente fazer isso acontecer, porque a vida quer isso da gente, ela quer esse movimento, ela quer crescer, então a vida ela gosta disso, ela gosta que as coisas aconteçam, né? Então é fantástico. E Aline, o que que você hoje falaria aí para alguém que está de repente pensando em fazer transição de carreira? Quem está com medo de liderar, quem está com medo de assumir uma posição que vai exigir muito, né? Olhando para o seu repertório, para a sua trajetória, assim, o que que você extrai assim para ser o ponto de partida para qualquer transformação ou transição que alguém queira fazer na vida ou na carreira? Hoje pode parecer clichê, tá? Mas Pode parecer super quase clichê. sempre são clichês e são verdadeiros, né? Mas olha, não ter medo de ser protagonista da própria vida. É não ter medo, não deixar o medo te paralisar. Eu falo que quando você tem medo, sabe aquela frase? Sabe quando você tem medo, vai com medo mesmo? Não é assim que a gente fala? Porque o medo, ele na dosagem errada, né? Inclusive, Humberto, Engenheiros do Havaí, tem numa das músicas qual é a droga que salva, qual é a dose letal. Quem quer saber tudo isso, será que aguenta a pressão? Tem um trecho de uma música dele que tem essa fala. Então, assim como medicamento, a mesma dose que pode te matar, pode te salvar, o medo é a mesma coisa. Uma Se coisa. você não souber ele na dose certa, ele vai te paralisar. Ele vai, ele vai te deixar numa inércia, né? E não fazer uma escolha também é uma escolha, tá? É a minha Sim, forma de enxergar a vida.
Quando você É. não faz uma escolha, você tá ali parado ali no centro da bifurcação. Pensa no Y, né, gente? Você tá ali no centro da bifurcação, nós tomamos um caminho ali. Se você tiver que ficar 10 anos parado naquele ponto de interseção ali, tá tudo bem, a escolha é sua. Só que isso também é uma escolha. E vão ter Isso é uma coisa consequências que também. a vida vai escolher pela gente, né? Sim, então a vida escolhe pela gente. Exatamente, não pode reclamar depois não, viu, gente? Mas não, ela pode escolher. Então, eu acredito nisso, Gi. É não ter medo, de fato, de ser protagonista da própria vida. As pessoas vão criticar, as pessoas vão fazer piadinha, as pessoas vão debochar, as pessoas vão. Cara, mas na hora que você olha para trás e vê que nada daquilo te importa, não é aquilo que vai te impulsionar, não é aquilo que vai fazer chegar onde você quer chegar, você simplesmente ignora tudo isso, bota sua malinha nas costas. Bora E lá, vamos desbravar, exato. vamos desbravar, né? Eu acho que é o caminho. E o medo, eu estou lendo um livro que foi até indicação da mentora da Paula, né, uma oração para os nossos medos, porque o medo, ele dependendo, claro, a gente precisa ter a questão do medo real, né? E cerca de 95% dos nossos medos são irreais. Então, qual que é o medo real? De atravessar na frente de um carro. Então, a gente tem situações onde, né, de ser assaltado. Então, a gente tem várias Sim. situações que podem te trazer o medo. Mas a maior parte deles são medos irreais. Então, a gente está ali o tempo inteiro criando essa situação. Então, no lugar do medo, que a gente faça um bom exercício, um bom, né, de cuidar, de trazer amor no lugar do medo. Então, quanto mais amor a gente coloca pela vida, pelo que está acontecendo, não é clichê isso que você está falando, é uma coisa que a gente precisa sim se apropriar, porque a gente às vezes dá muita vazão ao que as outras pessoas pensam ou falam. Quase sempre aquilo que vem de crítica, vem de alguém que talvez não fez grandes transformações na vida, que Isso é não, que quase não 100%. É quase 100%. ali paradinho naquele lugar de segurança mesmo. Nós, como os adultos funcionais, não precisamos de segurança, mas nós precisamos de confiança. Então, a gente precisa confiar, e o confiar, gente, é um exercício de fé. Você coloca o pé Verdade. acreditando que deve colocar o chão e vai embora. É um exercício de fé mesmo. Então, a confiança é aquilo que te dá aquele frio na barriga, você está indo, ai meu Deus, não, mas vamos lá, vamos ver. A gente não tem como saber o que tem depois da curva sem chegar até a curva. Não tem como, não dá. Então, quando a gente está esperando demais por segurança, condições perfeitas, condições maravilhosas, tudo flat. Você que vem da área do hospitalar, quando você fala, né, o hospital ensina e acho que humaniza, eu gosto muito dessa analogia que é aquele aparelho, né? Então, quando o coração tá ali, tem vida batendo, ó, tá ali, tá pulsando. Quando ele fica flat, gente, acabou, zerou, a conta fechou, né? Se encerrou, baixou as cortinas, acabou. Então, a vida, ela é movimento, ela é essa oscilação, isso é batida do coração ali acontecendo o tempo inteiro. Verdade. Então, tem dia que vai dar. Você tá ali, tá pulsando vida, né? Então, ok. Então, tem dias de glória, tem dias que a gente vai estar triste, tem dia que a gente vai ali, tá tudo bem. Se acolha, se recolha, vive aquilo, mas já volta de novo, porque a vida tá esperando pela gente, a gente tá indo, né? Aquilo que você falou da Eliana, quando ela tá te inspirando, ela tá inspirando pessoas mesmo à distância. Então, você também liderando, fazendo esses movimentos, eu espero de coração que todos nós possamos chegar lá no final da vida, poder dar aquele tapinha nas costas e falar: parabéns, foi uma bela existência. Você fez um bom trabalho, né? Você fez um bom trabalho. E foi E, quem tinha que ser e mesmo, dentro né? dessa narrativa, Gi, eu gosto muito de falar que viver é muito mais importante do que sobreviver. Quando Sem dúvida. você sobrevive, é como se você sentisse que você está vivendo no limite o tempo inteiro. Ser, né? Isso tira energia, na verdade, tira Por energia mais que vital. nós não sejamos felizes o tempo inteiro, eu acredito que felicidade são momentos que a gente encontra, Sim, né, sim. vez ou outra ali na vida. É Inclusive, colecionar feliz, Cortella traz muito essa analogia. querido. Gosto muito da forma como ele Generosidade enxerga. intelectual, né? Ele fala da É, generosidade intelectual, sim. que a gente pode compartilhar o que E eu acho que sempre eu faço, quando eu me vejo dentro dessa bifurcação, porque o tempo todo você está em Y na sua vida, você tem que fazer escolhas, né? Enfim, sim, eu sempre pergunto se eu estou vivendo ou sobrevivendo, né? sim. É meio que naquele sentido de medir o risco, né? Daquele momento. Então, e por mais que às vezes tem hora que bate umas crises existenciais, assim, umas crises de identidade,
E a gente tem que se voltar para o lugar da gente, né? Como você gosta mesmo de dizer, a vida é como se fosse estivesse ali com seu roupão, seu charuto, copo de uísque na mão, te olhando, né? Analisando. Cara, eu tenho que olhar para essa imagem e rir dela, sabe? Falar, olha, você tá enganado. Peraí, deixa eu ir. Deixa eu vestir o roupão junto com você e sentar e vamos tomar um drink juntos, né? Com a Então, vida, que ela está esperando, né? Ela está esperando esse convite. exato, exato. Então, assim, eu sempre, quando eu me vejo nessas encruzilhadas, eu sempre pergunto: pera, eu tô vivendo ou sobrevivendo? E isso, para mim, hoje é algo, assim como a minha espiritualidade de buscar algo internamente para eu ficar bem, isso é inegociável na minha vida hoje, sabe? É, eu acho que é isso. Aline, quero muitíssimo. Estamos aqui há quase uma hora, apesar de todos os perrengues no início, tudo deu Tá certo. Como certo. eu continuo acreditando, o universo é sábio e generoso, então nada é por acaso, né? Os agentes do destino vão trabalhando para aquilo que precisa ser organizado, então tá tudo certo. Agradecer demais, assim, você ter aceitado. O Marcos está colocando aqui, ó, tô esperando o convite desse drink, não enrola. Ó, então, Pode deixar, Marcos Roberto, vai sair o volta você que drink, tem não essa come. bagunça aí, tá certo. Hoje todo mundo gosta de vir comer aqui em casa, tomar o drink, sabe por quê? Porque, né? Geral, porque você recebe muito bem, porque você cozinha maravilhosamente bem, porque é um ambiente que nos acolhe, que nos recebe. Assim. Gente, é uma delícia. Eu tive o privilégio de passar né, um dia e uma noite aí com elas em julho. A gente foi recebido tão, nossa, assim, sabe? Você não quer ir embora, né? Não queria ir embora, queria ficar. Então foi uma delícia, sempre muito gostoso, sempre muito bom, porque é essa energia de viver e não sobreviver, né? Então adorei isso. A gente se perguntar, eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? E que a gente faça os movimentos para viver bons momentos, para viver com intensidade, porque é para isso que a gente está aqui. Eu não acredito que a gente tenha vindo para sobreviver. A gente veio para ultrapassar limites, questões nossas que precisam ser superadas, sim. Mas, acima de tudo, a vida é muito abundante. Ela pode até ser miserável, mas ela é muito abundante na arte de liderar, de empreender, de fazer as coisas acontecerem. Então, se a gente tiver disposição, bom coração, a gente transforma muita coisa e favorece muito a vida, né? Então, que seja bem favorável à vida. Então, muito obrigada. Eu gosto sempre de repetir, porque cada um. Seu pai nem gosta de tomar café com você, né, Aline? Não, Ah, imagina. verdade. Deve ser horrível, né, Sandra? Veja os cafés que eu para vocês, Meu assim, pai deve ser é horrível. o fã número um aqui que ama vir, passa aqui, adora vir para tomar um cafezinho. Ah, a gente ama receber. E assim, só completando de rapidinho, até lá na outra frente de trabalho, né? Eu tenho uma sala e às vezes vem pessoas de fora, né? Da outra, né? Do grupo ali. E às vezes eu gosto de ter um café diferente, tudo. As meninas adoram vir aqui. As meninas falam, né? Eu falei, gente, mas é como se eu estivesse recebendo vocês na minha casa mesmo. Que é E o ato de servir atos de amor, sua linguagem de amor. é a minha linguagem de amor. E assim, o ato de servir, ele realmente aproxima as pessoas, né? Se aproxima, conecta, né, fortalece. E o que você me entregou aqui hoje, como né, todos os meus convidados me entregam, que eu falo que eu sou muito abençoada, que é o recurso sagrado que ninguém repõe, que é o tempo. Além do tempo, o conhecimento, a experiência. Então, cada um que está aqui nos ouvindo, cada um que interage, cada um que vai trazendo isso com a gente, é o tempo, gente. É um recurso, assim, único no mundo, que todos nós temos igual e que não tem como estocar, não tem como renovar, não tem como ampliar. Então, quando alguém me entrega o seu tempo e está me entregando algo muito sagrado. Então, assim, eu fico muito feliz, muito lisonjeada, agradecida por essa troca. E foi uma live deliciosa. Quero desejar uma sexta-feira incrível, um final de semana abençoado, que seja maravilhoso, cheio de alegrias, de bons momentos, de vida, né? Que a gente possa viver e não apenas sobreviver. Exato. Gi, eu agradeço novamente o presente, assim, né? Agradecer o presente, né? Mas enfim, me sinto lisonjeada com. É, Agradecer. me sinto lisonjeada com o convite de estar aqui. Estou aberta a novos convites, né, outras parcerias que a vida puder nos proporcionar de estarmos juntas. Você sabe que eu te admiro muito. Falei no início da live, vou falar para quem tá aqui agora. Gente, Gisele é minha mentora, tá? Eu tenho a Gisele como uma referência de vida, tanto pessoal quanto profissional. E eu tenho um carinho muito grande por você, desde quando eu era pequena, né? Que a Eliana falava, minha amiga Gisele tá vindo aqui, eu falava, sua amiga de São Paulo.
Você é amiga dela também? Toda a vida é sábia, tá vendo? Ó? Então, assim, eu estou muito feliz e grata com o convite. Espero que outros convites venham. E você sabe que as portas daqui de casa sempre estarão abertas para você e para quem estiver te acompanhando nessa jornada de vida. Então, vai ser sempre um prazer ter você aqui e aceitar esses convites maravilhosos. Nem que seja, o café aqui já acabou, tá? Mas nem que Eu seja também para já tomar acabou, a um gente café com tomou, a gente virtual. experiência, né? Então, é um prazer falar de liderança, é um prazer falar de empreender, de inovação. De fato, meu olho brilha com isso, sou fissurada com esse assunto. Eu acho que é a música que toca dentro de mim, sabe? O roteiro é esse, assim, e obrigada de coração. O tempo é o ativo mais precioso que a gente tem na vida e hoje você fez valer muito o meu tempo e a todos que tiraram um tempo em estar aqui conosco. Gente, Muitíssimo exatamente, obrigada. é uma troca, né? Maravilhosa. Então, um beijo grande, uma sexta-feira maravilhosa Obrigada, e até a pessoal. próxima oportunidade. Obrigada, Drica. Ah, a Drica é parceirona. Obrigada, Dri. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Um Enfim. abraço. Até breve. Tchau.